Olá, eu sou Silvia Garcia e está começando o SP Esporte. Ele é um dos esportes mais praticados no mundo, com milhões de adeptos. De crianças a idosos, homens ou mulheres, todos são bem-vindos. Em japonês, seu nome significa estilo de vida suave. O papo de hoje aqui é sobre judô. E para conversar e saber um pouco mais sobre esta arte marcial, nós convidamos o judoca Henrique Guimarães, e medalhista também, o outro medalhista olímpico, Rogério Sampaio, o jornalista Rodrigo Fará e a judoca master Fátima Belboni. Acertei tudo direitinho? Exato. Sejam todos muito bem-vindos aqui no SP Esporte. Eu falei aqui na introdução que judô significa estilo de vida suave. Desculpa, não tem nada de suave em judô. Ou tem? Tem, Rogério? Tem. O praticante de judô ele se torna uma pessoa, o objetivo, né? Se tornar uma pessoa mais educada, mais paciente, mais tolerante. Isso tudo faz com que a vida seja mais suave. Mas esses ensinamentos são ensinamentos, assim, acho que são de princípio, né? De base de arte marcial, né? É sempre concentração, respeito, hierarquia, né? Enfim, é isso? Toda essa filosofia, né, que você tem, que você aprende isso aí desde o início, né? Basta você ver, toda vez que você vai entrar ao tatame, você faz um cumprimento. Fazer um cumprimento, né? Isso, né? Agradecendo as pessoas que vão te ajudar, agradecendo os adversários que vão lutar com você. Então tudo isso faz parte da filosofia e esse caminho, por isso que se fala caminho suave, né? Então porque você aprende a cair, aprende a levantar, né? Com toda a filosofia que tem a modalidade, né? Mas de suave não tem nada, que daqui a pouco a gente vai ver umas cenas aí que de suave não tem nada. Eu vou querer saber primeiro, antes de começar o bate-papo aqui de judô, que eu já introduzi, quero saber um pouquinho de vocês. Como os meninos já falaram aqui, mas vocês vão falar de vocês também. Fátima, o que você está fazendo no meio dos meninos? Me conta. Eu tô no meio dos meninos. Eu tô no meio porque eu amo de paixão o judô. E o judô para mim é tudo. Eu não consigo parar do judô, entendeu? Você tá com quantos anos? 53 anos e tô ainda lutando. E quando você começou com o judô na tua vida? Com 11 anos. 11 anos. Sim. E não Como é que foi essa sua carreira aí? Conta um pouquinho. A minha carreira foi difícil, uma dificuldade grande. Hoje, para me manter, eu passo roupa, faço faxina, passeio com cachorro. Do judô, não? Não. Eu luto dentro do judô e fora do judô. E estou trazendo medalha também para o Brasil, porque eu amo de paixão. É no meu sangue. Importante falar que a Fátima começou a competir na época em que o judô era muito mais praticado pelos homens do que pelas meninas. As meninas não tinham ainda os resultados que tem hoje. E não existia, o judô não tinha a estrutura que tem hoje, né? Então, com certeza, se ela fosse atleta ainda no auge da carreira, aos 25 anos hoje, ela teria muito mais facilidade do que teve no passado. Você chegou a competir mundialmente? Como é que foi essa sua carreira aí de vitórias e medalhas? Como é que foi isso? Assim, o Mundial, estou vindo do Mundial, vários Mundial, 5 vezes campeã mundial. 5 vezes. Uma prata, uma bronze no Master, né? 6 sul-americano, 7 pan-americano, 6 brasileiro e várias medalhas no Paulista também. 10 paulistana, 10 paulista, Jogos Abertos, em Santos também. E mesmo com essa estante imensa e carregada de troféus e medalhas, não dá para viver do judô? Não dá. Eu tenho que trabalhar. São pessoas que me ajudam do bairro. Para poder eu me manter, entendeu? Então aí eu faço tudo que eu faço, esse trabalho é passar roupa, fazer faxina, tudo. Mas o judô eu não largo. Não largo, de jeito nenhum. Daqui a pouco eu já vou querer saber essa história da mulher aí no judô, se tem essa diferença mesmo, mas enfim. Rogério, fala um pouco de você. Quem é você, Rogério? Ninguém me ouviu falar, né? Olha, eu também comecei a fazer judô com 4 anos e meio, até hoje brinco um pouquinho ainda, não como ela, né? Hoje eu não participo mais de competições, mas procuro treinar um pouquinho. Tem uma academia em Santos, tem um projeto lá, além da academia, que a gente atende 700 crianças em Santos, São Vicente e Cubatão, né, através de lei de incentivo ao esporte, a lei federal. Trabalho aqui também na Prefeitura Municipal de São Paulo, na Secretaria Municipal de Esportes, sou coordenador do Centro Olímpico e final de semana faço palestra, clínica, sempre que há algum convite e também comentário das competições de judô na ESPN. Ainda treina judô? Dá tempo? Um pouquinho. Dá tempo? Então, por exemplo, nesse último mês,
por conta do excesso de compromisso, eu não consegui me dedicar muito. Mas geralmente, 1, 2 vezes por semana... Pior, hein? As Olimpíadas estão chegando, vão te requisitar mais. Pelo menos 1, 2 vezes por semana eu vou lá brincar um pouquinho. Vão te requisitar mais. Rodrigo, você aqui está como jornalista, você escreve aí sobre judô, é o grande entendedor de judô, mais do que os 3 que estão aqui, hein? Que isso, mas você também é judoca. Também sou judoca, né? Que história é essa, rapaz? Pois é, eu comecei no judô com 5 anos de idade, peguei a faixa preta, cheguei até a disputar alguns campeonatos com a seleção, a categoria de base, mas aí chegou um momento que tive que escolher o caminho, né, profissional ou seguir no judô. Não tive oportunidade que nem esses três ícones aqui do judô nacional de seguir, disputar Olimpíadas e mundiais. Mas continuei como amante, continuo como praticante, ainda quando dá, tento competir, mas agora eu estou do outro lado, né? Estou na parte das notícias. O que é melhor? Olha, os dois lados são bons, viu? Mas vou falar que eu não consigo largar o judô porque até hoje estou... Não dá, não consigo. Você já chegou a cobrir alguma Olimpíada? Já. Não, eu tô com 29. É moleque. Mas já cobriu uma Olimpíada? Já cobri 3 mundiais, cobri a Olimpíada de Londres, até inclusive com o Henrique lá. Isso, é verdade. E judô, vendo todos os dias. Vamos ver se aí no Rio também fazer a cobertura do judô. Tem alguma diferença no texto de jornalista para judô? Porque assim, a gente, quando fala de esporte aqui no Brasil, é futebol. Sim. Né? Não dá. O segundo que fala um pouquinho mais, vôlei. Judô. Então a gente já sabe mais ou menos como escrever, como jornalista, né? Fala os nomes, enfim, os golpes, Exatamente. o saque, para judô difícil o texto, como é que é isso? É um pouquinho mais complicado porque Muito técnico, o público, né? não está acostumado aos jargões que nem está acostumado aos jargões do futebol ou do vôlei, por exemplo. Então, quando você vai falar um termo de uma pontuação ou até de um golpe que um atleta dá, você tem que detalhar, explicar bem, detalhado, deixar bem mastigado para o público que vai ler ou ouvir, porque ele não está acostumado. Mas se bem que, olha, eu acho que posso falar que mudou bastante. Hoje já está mais. Hoje em dia dia tá mais tem tranquilo. os comentaristas, né? Que são ex-atletas. Ex-atletas. Eu sou comentarista do Band Esporte, ele é do ESPN. Então, e aí tem o Flávio, tem mais alguns ex-atletas que hoje compõem também nesse meio aqui. Então, pegando esse gancho, fala um pouquinho aí quem é você, que também ninguém sabe quem é, enfim. Eu sou o Henrique Guimarães, né? Também comecei como eles, judô com 5 anos de idade também, né? Uma carreira nova, bem jovem, né? Tem uma coisa aqui bem assim, interessante, eu e o Rogério, a gente lutava na mesma categoria, né? E ele foi campeão olímpico em 92 e eu fui medalha de bronze em 96, né? Então o judô teve... Foram bons sparring aí, um do outro, né? Ajudou bastante. Dormi muito pensando nele. Opa, como é que é isso? Pensando no outro dia de treinar com ele, de querer ganhar dele, enfim. Eu era muito jovem naquela época, em 92, tinha 20 anos de idade e tal, 20 anos. Então, estava começando, né, tentar, né, alguma coisa no cenário internacional e o Rogério foi um dos caras aí que me motivaram bastante. Sabe uma coisa assim que eu acho muito maluco? É de vocês falando, não sei quantos mundiais, americanos, Olimpíada. Não fica com medo, não, gente, quando vai pra lá. Quando fui cobrir aí alguns eventos internacionais, você dá uma medrada assim, né? Você fala, caramba, como é que é isso? Não pode errar. Vocês, eu imagino... Não, porque você se preparou para aquele momento, né? E eu acho importante que o atleta não transforme aquele momento dos Jogos Olímpicos ou dos Jogos Pan-Americanos num bicho de 7 cabeças. Menino, né? Como é que faz isso? Não, você já viu ao longo do ciclo olímpico, aqueles 4 anos, competindo contra os principais atletas do mundo. Na verdade, você só vai se reencontrar com eles naquele momento. E ali vai ser verificado aquele que fez a melhor preparação ao longo dos 4 anos. Né? Mas se você pegar o equilíbrio entre os 5, 6, 7 melhores do mundo na sua categoria... Corre junto. A diferença é muito pequena. É mesmo? São detalhes. Se você pegar a prova dos 100 metros rasos, vamos excluir o Usain Bolt. Você pegar todos os outros... Até o 10º vai chegar um do lado do outro. Ali. Se você não tiver uma foto para uma filmagem, você não sabe quem foi. Exatamente. No judô é a mesma coisa. É um detalhe que faz a diferença. Costumava dizer que a Olimpíada, né, era um campeonato que a gente sempre participava com os mesmos atletas, só mudava de nome. E era visto pelo mundo inteiro. Ele falando isso é muito tranquilo. A diferença é que é visto pelo mundo inteiro. É que é visto pelo mundo inteiro, mas se você cair nessa
nesse bicho-papão de potencializar os Jogos Olímpicos, putz, os Jogos Olímpicos, não acredito que eu estou aqui, o sonho, cheguei, Não pode ir com essa pegada. Porque a cabeça também é outro fator principal, né? Que ajuda ou não, né? Que é o que mais, talvez, nesse cenário entre os 10, que são bem parelhos, é o que vai fazer ganhar a diferença é o psicológico. Mas, Henrique, esse momento de Jogos Olímpicos é o momento em que o atleta tem que estar no auge de tudo, né? Treinamento, a parte física, a técnica e emocional. Não dá erro, não então, pode às dar vezes, erro. você fala, a gente vê assim, fulano não deu sono, não acordou no dia dele. Não é que não acordou no dia. A preparação emocional não foi o ideal. Não foi feito. Teve algum erro. Não foi feito. Tem que dar. Só para adicionar, desculpem. É que assim, tá muitos falando que acaba competindo muito com os outros atletas que você já conhece, mas na época deles era muito mais difícil ganhar uma medalha olímpica porque eles costumavam viajar muito menos do que se viaja hoje. Eles tinham muito menos contato com os rivais nas Olimpíadas. Na época do Henrique e do Rogério, assim, a seleção brasileira não tinha as mesmas condições que tinha hoje de realizar uma série de viagens pelo mundo. Era uma coisa muito mais contada, acho que eles podem até falar. E quando você chegava num campeonato um campeonato desse tamanho de porte, era muito mais difícil ganhar. Era muito mais difícil porque você não tinha esse contato direto com quem você ia lutar. Realmente era uma surpresa ali. A missão dos dois era muito mais difícil, por exemplo, acho do que é hoje, que o Brasil costuma já viajar muito mais, já conhece todos os detalhes dos adversários. Naquela época não era assim. Agora, Fátima, o que brasileiro tem que parece que deu certo com o judô? Que a gente aí é o esporte que mais traz medalha pra gente. No país aqui, o que a gente tem? Nós temos muitos atletas bons, muitos atletas muito técnicos, né? Porque lá fora é muito forte também. Então, aí o pessoal tem um preparo, vem se preparando bem, né? Tem a parte psicológica, tem fisioterapeuta, tem preparador físico. A gente tem esse suporte aqui no Brasil. A gente tem essa qualidade de suporte para daí talento com esse suporte, esse aparato todo por trás, beleza. Temos hoje, né? Temos hoje, porque nem sempre foi assim. Não era assim? Não era assim. A gente pagava para viajar na nossa época. A gente, além de fazer a seletiva, você ganhava a seletiva, após você conquistar a sua vaga para entrar na seleção, você pagava as suas viagens. Então, isso aí, a gente fala isso num cenário de até 99. 99? 15 anos atrás. Gente, muito pouco tempo. Muito 2000 começou a mudar um pouquinho. Aí, hoje já é uma outra. Hoje é um outro cenário. O judô é uma outra. Vamos chegar nesse assunto aí também. Vou aproveitar que a Fátima está toda paramentada para você explicar aí que roupa é essa. Isso daí é kimono, certo? É isso que a gente entende por kimono. No judô é isso? Por que é desse jeito a roupa? O kimono, porque ele tem que ser branco, né? A tradição dele, né? E depois de um tempo para cá, ele foi colocado também o kimono azul. O azul. Tem uma diferença. O objetivo do kimono azul é que, na hora da competição, o árbitro e, logicamente, a transmissão pela televisão, quem estiver assistindo, possa ver a diferença entre um e outro. Porque, às vezes, os dois de branco, um joga o outro. Quem não está acostumado a ver judô não sabe quem jogou e quem caiu. Fica tudo enrolado ali, né? E eu vejo que o kimono faz parte, literalmente, da luta, porque o juiz, inclusive, manda se arrumar novamente, se está saindo, enfim, da faixa e tal. O kimono é usado para ser agarrado, né? Para poder ajudar a dar golpe. É isso mesmo? É isso mesmo. E o que é que o juiz toda hora manda arrumar? Que eu vejo. Tem a impressão, às vezes, parece que vocês foram para uma briga mesmo, literalmente, que o kimono sai para cá, a faixa tá para lá. E aquilo me deixa nervosa em casa. É toda hora arrumando, toda hora arrumando. Por que tem que arrumar toda hora? Olha, quanto mais arrumado o kimono tiver, mais firme fica para o adversário segurar no kimono e conseguir projetar o seu adversário. Né? Agora, hoje em dia, existe uma determinação também da arbitragem de deixar a luta correr. Porque às vezes tem atleta que ao arrumar o kimono ele demora um pouquinho mais do que o normal para ganhar um pouquinho mais de fôlego, recuperar fisicamente um pouquinho mais. Então hoje, em alguns momentos o árbitro pede para arrumar, em outro ele deixa a luta correr e aí hoje, quem pode mais chorar menos. Um pouco em detrimento também da televisão. Hoje quase todos os eventos... que dita um pouco as coisas, todos os eventos são transmitidos. Então, se você ficar parando para ajustar isso aí, se você pega numa disputa de medalha que normalmente leva umas 2 horas e meia, isso aí pode se estender mais. Quanto? Não, 2 horas e meia. A programação. O evento. A luta são 5 minutos, masculino e 4 feminino. E agora tem para 2015, né, vai ter um ajuste das regras.
o único ajuste que vai ter é o kimono. O kimono ele vai ser maior. Então, maior assim a saia, justamente para sair menos. Para sair menos. Então a luta, né, vai durar. O que acontece é que a pegada, os judocas chamam de pegada mesmo, a maneira como você segura no kimono é muito importante na luta. Se você não consegue fazer a sua pegada boa, uma pegada que você consiga aplicar, você acaba sendo derrotado. Então tem muita disputa de pegada e se você tem um kimono curto, se o kimono não está bem arrumado, a luta não progride, não é bom para a modalidade. E por isso que a própria federação está aumentando até o tamanho para melhorar, para aumentar a facilidade. Sair mais de ponta. Eu tô vendo aqui, as calças devem ficar pelo menos 5 centímetros acima do tornozelo. Isso, A faixa do judô tem de 4 a 5 centímetros de largura, quer dizer, são precisões aqui, porque senão pode ser desvantagem ou vantagem aí um pro outro. Mas a gente vai saber mais coisas sobre esse tema judô, que nem começamos a falar direito sobre esse esporte. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o SP Esporte. O papo aqui hoje é sobre judô. Mas antes da gente continuar esse bate-papo, vamos dar uma olhada numa matéria que o Jeremias Gomes fez? 1 em cada 10 praticantes de judô no mundo está no Brasil. A arte marcial japonesa conquistou os brasileiros há quase 100 anos. Postura, saudação, atenção. O esporte, criado há 124 anos no Japão, aprimora o físico, a mente, o espírito. Pode ser um lazer, mas exige disciplina. Na vida de Fernando Catalano, técnico da Seleção Sul-Americana Escolar de Judô, o esporte já faz parte desde os 4 anos. Hoje, ele se dedica a ensinar. O judô ele é um poderoso método de ensino de educação física. Então ele envolve aspectos assim, da mente, do corpo, do físico, mas o principal objetivo dele é a doutrina, ou seja, é a formação do caráter, é a formação de uma pessoa para o melhor convívio com a sociedade. Mas podemos definir, sim, com o judô um esporte completo, formação integral do ser humano, corpo e mente. Aqui o raciocínio e a decisão têm que ser rápidos, senão... Se for pego de surpresa, não há força que resista a um golpe deste. Só que cair e derrubar está na essência desse esporte. E eles adoram. Os irmãos Arthur e Matheus são realmente disciplinados, dentro e fora do tatame. E a mãe agradece. Na escola, por exemplo, você presta mais atenção no professor, você não fala junto com ele, que nem aqui. É o que a gente mais aprende, a respeitar os mais graduados, os mais velhos. Aqui a gente tem que respeitar os mais velhos, a gente não pode falar em cima dos professores. Você usa isso na sala de aula, na escola também? Na sala de aula, o judô ele ensina bastante para respeitar o professor, para não falar em cima dele. Eu acho que a família inteira, né, a sociedade ganha com um atleta que é lutador, porque eles têm muita conduta no trânsito, talvez maior com os amigos, com a relação social, eu acho muito benéfico. O tatame oficial do judô é de 10 metros quadrados. A luta dura até 5 minutos. Vence quem conquistar o ippon primeiro, ou seja, derrubar o adversário. Se nenhum dos dois cair, vence o que tiver mais vantagens. Vamos a elas. Ippon é o objetivo do judô, o ponto completo. Acontece quando um judoca consegue derrubar o adversário. Vazare, outra forma de conquistar o ippon. Vale meio ponto, porque é aplicado de forma incompleta, ou seja, o adversário cai sem ficar com os 2 ombros no tatame. Iuko, quando o adversário vai ao solo de lado. Cada iuko vale 1/3 de ponto. O judô começou a ganhar força mesmo no Brasil a partir de 1920 com a imigração japonesa e conquistou o coração dos brasileiros. Hoje é um dos esportes que mais traz medalhas para o país. O Brasil está em 9º lugar no quadro geral em Olimpíadas no judô, com 19 medalhas, sendo 3 de ouro, 3 de prata e 13 de bronze. Aqui na Seleção Sul-Americana Escolar, Renan Tsutsumi vai disputar pela Sub-15. Para competir pela seleção, dizem por aqui que são necessárias 10.000 horas de treino.
Mas o judô pode ser praticado por todas as idades e até por lazer. E de quebra, você vai aprender a fazer o melhor uso da sua energia. Não é pouco. Sensacional. Tô aqui assustada com aqueles barulhos do tatame ali. Aquilo dói? Você bate a mão, sabe, aprende a cair, né? Aprende a cair, né? Aprende a se levantar. Dói, Fátima? Não. Você é menina. Não dói. Não é possível, não é possível. Ó, eu vou falar que não dói, mas se eu tomar um tombo daquele hoje, vai doer. Assim, quando você está treinando, você está habituado a fazer aquela queda diariamente, não tem o menor problema. Mas se você parar um tempo, e que nem eu, depois de velho, tomar um tombo daquele, aí vai doer. Complicado. Ó, ele falou alguns nomes ali, o Jeremias, aliás, excelente matéria, adoramos aqui. Ele falou alguns nomes, Ippon, aí tem Wazari ou Vazari? Os dois estão certos. Wazari, Vazari, Kata. Do que eu tô falando? Que nomes são esses? Você falou, ganha quem? Como é que é completar o Ippon primeiro? O Ippon é o ponto que determina o final do combate, da luta. Tá. Ele pode ser obtido através de projeção do adversário, né? O modo como você derruba o adversário no tatame. Okay. Pode ser obtido através de imobilização, chave de braço ou estrangulamento. Então, se Tudo isso pode culminar no Ippon. No Ippon, que é o ponto que determina o final da luta. Nocaute. Exatamente. Seria o nocaute dessas quatro formas. E aí você tem os outros pontos, que é o Vazari ou o Yuko. Isso. E esses dois pontos são obtidos através da forma como o adversário é projetado ao solo, se ele cai lateralmente, ou através de imobilização, porque a imobilização, para você conquistar o Ippon, você tem que imobilizar o adversário por 20 segundos. Se você conseguir 15 segundos ou 12 segundos, pode ser Vazari ou pode ser Yuko, depende do tempo. Então isso tudo, você vai, através da imobilização ou das quedas, você vai obtendo pontos. Se você não obter o Ippon, quem tiver mais pontos ao final da luta sai com ou também por punição. Por punição, faltas. E também o 2 Vazares é a única pontuação que ela é somada. Então, se você conseguir 2 Vazares, você também consegue um Ippon. Equivale a um Ippon. Entendeu? Agora, você pode conquistar 10 Yukos. Ele não soma. Nunca vai ser um Vazari e nunca vai combinar no... Só o único que soma são os Vazares, né? Sensacional. Agora, eu tô vendo o Rogério falando aqui, e a gente viu ali vários movimentos, muito agarrado, perna, braço, não sei o quê, no chão o tempo inteiro, no chão o tempo inteiro. Pra mim é um jiu-jitsu. Ou não? Judô e jiu-jitsu, é oriundo, na verdade, né? O judô veio ali da mesma raiz. A gente estava até conversando ali no camarim antes, 22, né? O Jigoro Kano, a história, na filosofia dele, era um cara que era muito franzino, então, e ele praticava jiu-jitsu, só que ele tentou tirar algumas, porque naquela época jiu-jitsu tinha muitos golpes mortais, tal. E aí ele começou a desenvolver, né, algumas técnicas através que ele fazia também o wrestling também, e aí ele começou a estudar um pouco, aí desenvolveu o primeiro golpe de judô, foi o Kataguruma, né, que foi o primeiro golpe do judô. Golpe que é isso? Sei lá, um golpe que catava na perna, assim, pegava no meio, suspendia e jogava. Esse foi o primeiro golpe que saiu do jiu-jitsu e do wrestling, que era meio junto. Aí saiu o Kataguruma, que foi a primeira técnica. Divisor de águas, literalmente. Aí daí pra frente aí começaram outros golpes, tal. Agora, quem fala? E só para acrescentar, assim, o Jigoro Kano, ele tirou esse do jiu-jitsu japonês, que é um pouco diferente do jiu-jitsu que é praticado hoje aqui no Brasil. Atualmente, né? Que dos Gracie, né? Isso. O que aconteceu é que o Konde Koma chegou ao Brasil para divulgar a arte ao longo de todo o país. E nesse período de divulgação dele foi derivado. Ele ensinou o judô também, que é o judô japonês que todos nós praticamos. A raiz. E também a família Gracie desenvolveu o jiu-jitsu brasileiro, que é podemos dizer, que hoje é mais famoso que o jiu-jitsu mesmo, então. Que é o chamado jiu-jitsu, que a gente, o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Na verdade, esse jiu-jitsu que se pratica no Brasil e o judô são o mesmo esporte, com regras diferentes. Sim. E muitas vezes com objetivos diferentes também. Sim. O judô tem o objetivo o objetivo educacional, da formação do indivíduo para a sociedade. Logicamente que a gente também gosta de conquistar medalhas, conquistar resultados, mas isso é um objetivo secundário. Sim. Né? Sim, primeiro é a formação do homem como ser humano social, né? Inserido na sociedade com princípios, com... Enfim, E é por isso que o judô, ao longo dos últimos anos... O jiu-jitsu não tem isso, né? Não tem, eu acho que também existe... Acho que pela arte marcial, acho que tem. Existe. Eu falo de repente assim, diferente, né? Tem uma risadinha aqui cínica, claro, porque é por causa desses inúmeros casos que teve. Agora tá mais sossegado, né? Mas muita briga em boate aí fora, arrumando... E geralmente era um lutador de jiu-jitsu. Você também treina, Gil.
Exatamente. Eu também treino sou preta de jiu-jitsu também. Também. Sou campeã. Agora, quem que saberia lutar melhor qual luta? Quem luta jiu-jitsu se dá bem no judô, quem luta judô se dá bem no jiu-jitsu? Quem faz judô se dá bem no jiu-jitsu. Quem faz judô se dá bem no jiu-jitsu. Porque você tem uma noção maior de Neoasa, né? Enfim, você treina, né? O Neoasa é no solo. Então o jiu-jitsu a maior parte é no solo. É no chão, exatamente. Mas começa um pouco em pé, claro, você faz a 2 pontos, tal. Eu acho que o pessoal do jiu-jitsu tem um conhecimento de luta de solo superior ao nosso. Mas a gente consegue lutar com eles no chão. Eles não conseguem treinar com a gente. Nós temos um conhecimento melhor na luta em pé. Quando eles vêm para competir luta em pé, eles não conseguem. Não tem condições nenhuma. Inclusive, Silvia, só para acrescentar, teve uma decisão bem polêmica aí da Federação Internacional de Judô que proibiu os atletas ranqueados com pontos no ranking mundial de participarem de qualquer competição de jiu-jitsu ou de outra arte marcial. Porque tinham muitos judocas, como a gente pode citar o caso do americano Travis Stevens, que competiam em eventos de jiu-jitsu, a Ronda Rousey, o Flávio Canto, quando costumava lutar. E lutavam no campeonato de jiu-jitsu e iam muito bem no campeonato de jiu-jitsu, mas a Federação Internacional acabou proibindo e foi até meio polêmico. Aqui não. Acho que viu que tinha uma vantagenzinha, né? Mas e não é só, porque eles falam um pouco mais pro UFC, né? O UFC tal migrar, mas assim, você não pode ter atletas do Brasil, ranqueadas no Brasil. Sei. Até a Júlia Penalber, que ela faz a luta olímpica. Então, se ela... Na verdade, assim, a Federação Internacional, ela não tem esse poder de proibir o atleta de lutar outro. Ela pode ter o poder de tirar o atleta do judô. Ela não pode chegar e falar, você não vai lutar, só vai lutar judô. Não, eu não quero mais lutar judô. Eu posso lutar o wrestling, posso lutar a luta olímpica. Não vou mais lutar judô. Mas não pode. Proíbe de voltar a lutar judô. Mas eu acho que isso é estamos voltando uma coisa muito, né? Uma ditadura. É isso que eu ia falar. Já está voltando por algo que já foi conquistado, já saiu disso faz um tempo. Agora, eu vou voltar para a Fátima aqui, porque eu estou curiosa em saber por que os meninos aqui ainda estão na área do judô de alguma forma, e você, para continuar lutando o judô, precisa ter uma luta diária na sua vida. O que é? Falta de oportunidade? É porque você é mulher? É diferente o judô para mulher? Que isso? Não é que é diferente, porque é difícil, está difícil. Para mim tá muito difícil. Então, eu preciso trabalhar, eu tenho que lutar para poder ganhar, assim, para poder ir para fora. Não tenho patrocínio, eu tenho que correr atrás. Então, fica muito difícil para mim, entendeu? Então, eu tenho o pessoal que é do bairro que me ajuda. E aí eu não parei, eu não paro porque eu gosto de lutar, eu amo de paixão e eu sei que vou para fora, eu tenho saído muito bem, com bom resultado. Não, só aí que você tem nesse currículo. Não consigo parar. Aliás, até depois Inclusive, eu também estou fazendo faculdade, estou me formando o ano que vem. Tenho um sonho... Em que? Educação física? Sim, educação física. E pretendo fazer um projeto para mim, para poder ajudar as crianças também. Eu tenho esse Passar sonho. Um pouco do seu ensinamento, né? No final, enfim. Aliás, eu vou pedir até, Giba, se você puder colocar... você tem um e-mail, né, de contato? Também. Você tem e-mail. Se puder colocar o e-mail da Fátima de contato, bom, quem quiser falar com você, se quiser, enfim, saber... até para te ajudar mesmo, de repente o patrocinador aí está assistindo a gente e fala, eu vou apostar nela ali, por que não? Aliás, você é exemplo de que esse esporte é para qualquer um mesmo, né? É para criança, é para pessoas mais velhas, é para homem, é para mulher. E às vezes eu também passo por um pouco preconceito, porque você já está velha. Não estou velha, não. Eu vou continuar. Se você estiver velha, então não. Eu vou continuar a lutar. E tem pessoas que falam, você já está na hora de aposentar o kimono. Não, aposento o dia que Deus me levar, porque eu amo de paixão. Me corrija se eu estiver errada. Tem um senhor que tem 90 anos, ele é ali da academia da Vila Sônia. Isso. Com 90 anos. Agora, recentemente, ele deslocou o quadril, que teve uma queda, então ele está na cadeira de rodas, mas não porque ele é um cadeirante. Não. Porque ele está com uma certa dificuldade. Mas ele continua dando aula firme e forte. Como ele chama? É Sensei Masayoshi Nohara, inclusive o meu mestre. Sensacional. Aliás, foi do Aurélio também, não foi? Do Aurélio Miguel. Ele continua, eu vou lá na academia ainda, é engraçado que ele não larga do dojo, ele continua dando treino. Então, 90 anos, então você não tá velha, né? Então acho que você não tá velha, né? Talvez se tirar ele do judô, pode ser que não consiga viver por mais tempo. Não é? Porque acho que ali tá o ar, ali tá a vida, né? Ali tá a respiração, tá tudo. E só, com a Fátima, né? A Fátima a gente foi oriundo de mesmo clube, né? Fui atleta do Palmeiras, ela foi atleta do Palmeiras também. Hoje eu sou coordenador técnico do Palmeiras, né? Também trabalho aqui no Projeto Futuro, aqui no Centro de Excelência do Estado de São Paulo.
né, que é praticado aqui, né, pelo governo do estado. E é difícil, a dificuldade que ela tem também, a gente tem também. Não é que a gente consegue algo a mais, é porque talvez a gente tenha tido um resultado de mais expressão, né, de ser medalhista olímpico, mas a hora que você acaba de ser atleta, as dificuldades são iguais. Né, de você conseguir se colocar no cenário, mercado, né? No cenário esportivo. O esporte aqui no Brasil ainda tem essa conotação. As faculdades não incentivam tanto esse lado. Eu acho que a estrutura que poderia ajudar bastante seria através das universidades. Das universidades, como é feito lá fora e dá certo. Até porque lá estão os profissionais que vão trabalhar junto ao atleta. Exatamente. Agora, a vida do atleta ou no esporte ela é tão difícil quanto em outras profissões, né? Se você pegar um advogado que acabou de se formar, um dentista, um médico, ele também vai ter as suas dificuldades para dar início à sua carreira, início e continuidade, né? Então, eu acho que o esporte também tem também essa dificuldade que é igual a todas as outras. É, na verdade, um espelho do que existem em outras profissões, né? Não é exatamente... Só que são menores, né? As oportunidades são menores do que o leque, menor, exatamente. Né? O leque é realmente menor. Gente, eu vou para um rápido intervalo novamente, mas não antes, sem agradecer a sua presença aqui. Fátima, você quer deixar algum recado? Eu gostaria de, se alguém pudesse me ligar, né, com o meu telefone, 991-25-6535. O meu e-mail é fatimabelboni61@hotmail.com. Tá aí, tá dado o recado, tudo. Eu peço aqui realmente muito obrigada pela sua vinda aqui. No próximo intervalo, estou me despedindo da Fátima aqui, porque no próximo intervalo a gente tem um outro convidado. Então ela sai para dar espaço para esse outro convidado que está chegando, que é o mestre de todos eles aqui, tá? A gente vai para o intervalo, volta já já. Tchau, tchau. Estamos de volta com o SP Esporte, falando de judô aqui hoje no nosso estúdio. E eu recebo com imenso prazer, nesse último bloco, a presença do mestre Dante Kanayama. Acertei o nome? Tá certo. Kanayama, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo. A gente já falou de alguns assuntos aqui, tentamos situar um pouco o judô aqui no Brasil, no esporte olímpico, mas antes eu quero saber a sua vida. Você é um judoca, você é um mestre. É isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu faço judô desde os 9 anos, né? Todo mundo começa de pequenininho, né? Não adianta. Estou com 74 anos, então faço judô há um montão de tempo, né? Ainda faz? Ainda faço, dou aulas. Sensacional. Minha academia esse ano fez 47 anos, 46 anos. Fica na Zona Sul, lá em Santo Amaro. Sensacional. E... formei alguns atletas isso aí. Que eu ia falar. Já formou um bocado de gente aí, formei né? Alguns atletas. Formei o Walter Carmona, que foi medalhista olímpico, e recentemente o Felipe Kitadai também, que foi medalha de bronze agora, lá em Londres. Sensacional. E deve ter mais alguns aí nesse celeiro que a gente vai saber daqui a alguns anos. Meu filho mesmo foi campeão brasileiro também. Campeão brasileiro. E também ainda continua no judô? Não, meu filho está parado. Eu só tenho 2 agora. Não, os 2 estão fazendo judô. Então, um abriu a academia agora e o outro trabalha comigo. Não adianta, né? Não adianta que está no sangue, verdade. Não sai. Falando em mestre, o que precisa para chegar a mestre? Faixa preta, pelo que eu sei, é água para vocês, né? Faixa preta para quê? Faixa preta. Depois da faixa preta começa a vir os dans, né? Eu acho que primeiro precisa treinar muito, né? Depois precisa trabalhar muito em prol do judô, continuar estudando judô sempre. A gente tem uma coisa no judô que a gente nunca para de aprender. O judô é muito vasto, muito grande, né? E, enfim, e trabalhar muito, né? O sensei Dante mesmo, por anos, foi responsável pela arbitragem na Federação Paulista de Judô. Até o ano passado. Até o ano passado. Aliás, até esse ano. Uma atividade em que ele nunca foi remunerado, eu acho que por mais de 20 anos, né? 20 anos. Formando 20 anos. Os árbitros, os principais árbitros do país. Por puro amor ao esporte. Se ele pudesse falar a quantidade de finais de semana que ele abriu mão da família dele para se dedicar ao judô, talvez não tenha como mensurar isso. Né? É impossível. A família paga esse preço, mas ao mesmo tempo a gente, ao longo dos ensinamentos do judô, a gente aprende que é importante passar
às próximas gerações o conhecimento que a gente adquiriu, né, Sensei? Ah, sem dúvida. Então... Esse ensinamento, né? Enfim, eu só tenho a agradecer a gente, a sociedade, os amantes desse esporte, de ter pessoas assim como vocês também, que estão aí. Os pioneiros também ainda estão continuando esse legado aí. E o Rodrigo super novinho também, esse que também continua de alguma forma nesse legado também. Como é que a gente está de Olimpíada, meninos? Estamos bem? Não, afinal de contas, 2016 está aí. E o judô é o esporte que mais traz medalha, e eu acredito que isso vai continuar. Como é que a gente está? Assim, você pegar em resultados que o Brasil obteve esse ano, né, vamos dizer assim, 2014, que foi o grande teste, 2013, 2014, após os Jogos Olímpicos, que foi o Mundial do Rio de Janeiro e o Mundial de Chelyabinsk, houve uma evolução, né, o Brasil teve 3 medalhas em 2013 e 4 medalhas em 2014. Né? Foi uma evolução, mas uma evolução ainda abaixo dos Jogos Olímpicos. Abaixo dos Jogos Olímpicos a gente teve uma medalha de ouro, né? Com a Sara Menezes. E esse ano nós tivemos com a Mara Guiar e a Rafaela Silva, sempre no feminino. Eu falo abaixo no masculino, que é o grande... Está difícil de a gente ter grandes resultados. Né? Os resultados que a gente está tendo são terceiros lugares, né? Não é pouco, é ótimo. Só que também, assim, o que acontece? Os atletas que vão para os Jogos Olímpicos, eles são cada vez mais estudados. Né? Então, assim, o Felipe Kitadai, ainda depois dos Jogos Olímpicos, não teve grandes resultados, assim, em Campeonato Mundial, né, que são 2. O Rafael já teve um pouco melhor. Né? Ele foi vice-campeão em 2013 no Rio de Janeiro e foi terceiro na Rússia esse ano. Né? Assim, então, mas assim, e aí parou meio que por aí, né? Não tem muito mais atletas que estão saltando, né? Tá numa luta. O que está acontecendo? Certo, não ficou fácil a fórmula, é só usar a fórmula e daí para mais. Né? O que está acontecendo? Eu acho que tem duas situações, né? Uma, nós precisamos ter uma organização melhor, um trabalho melhor na formação dos nossos atletas, né? Na iniciação ao judô. Então, os professores mais antigos, né, japoneses, alguns já faleceram, outros que ainda estão, continuam dando aulas, mas o número de praticantes aumentou muito. Então, o número de professores também aumentou muito. E nem todos os professores com o conhecimento dos professores mais antigos, como do professor Dante. Então, nós precisamos investir no conhecimento, na formação desses professores, para que a gente tenha atletas mais bem formados aqui quando eles chegam à seleção brasileira. E a segunda situação é que hoje nós temos uma estrutura invejável, poucos países do mundo têm uma estrutura igual à nossa, melhor eu diria que nenhum tem, nem o Japão hoje tem uma estrutura melhor. Nós temos hoje profissionais junto à seleção principal que são psicólogos, nutricionistas, preparador físico, fisioterapeuta, médico, fisiólogo, o que for necessário não vai faltar aos nossos atletas. Até imagens dos nossos adversários nós temos. Por exemplo, nós chegamos em Londres no dia da competição com 33 mil lutas filmadas ao longo de 4 anos. Isso tudo, na hora que você precisa rapidamente, nós vamos lá e a confederação consegue buscar a luta do adversário. Isso tudo é uma estrutura muito boa. Agora, o nosso atleta precisa ter um pouco mais de espírito de competidor. Eu estava falando com o Henrique antes de entrar no programa, que isso é uma coisa que está me doendo por dentro. É mesmo? A gente às vezes vai numa competição, ganhar ou perder faz parte, a gente tem que estar preparado para tudo. Mas a gente tem que sair da competição, perdeu, vai lá, cumprimenta, mas a hora que você põe a cabeça no travesseiro, você tem que queimar na cama, né? A alma, tem que doer a alma. Tem que doer, entendeu? Você tem que entrar ali na hora da competição e vender cara a luta. Eu acho que o espírito do nosso judoca, do masculino, está muito... Está muito bege. Tem que ser. Não sei se eu estou errado, eu sei que eles vão ficar bravos comigo. É isso, mestre. Concordo com eles vão ficar bravos comigo, mas eu não tenho que falar. Eu acho que realmente no Brasil o que está faltando é a formação de base. Porque a base é que vai no futuro responder pelos grandes campeonatos, né? E acho que em alguns casos nós estamos antecipando muito as competições, né? Pulando etapas, e um pessoal que poderia chegar na categoria júnior, sênior, não está chegando. E também temos que levar em consideração, Rogério, que os outros países também evoluíram muito, né?
Então, a concorrência é grande, não é? Mas a gente também tem uma vantagem, né? Porque geralmente a maioria dos atletas precisa treinar lá fora, né? Natação, tarará, tarará. Muito a gente pode treinar aqui, né? Nós treinamos muito. Lá e aqui também. Eles vêm para o Brasil, hoje grandes países. Você pega a França, a Alemanha, a Holanda, Itália, Bélgica. Eles vêm para o Brasil para treinar. O que a gente tem? Tem no começo de janeiro agora, vai ter um treinamento com quase 30 países participando. Né? Fazendo essa troca, esse workshop, né? Vai ser em Saquarema, se eu não me engano. E aí lá, quase 400 atletas... Né, do Brasil. Mas aí o que eu vou falar... Mas é um treinamento, né, é uma coisa para o alto rendimento só. Né? O que eu vou falar do espírito é assim, hoje a estrutura é tão grande que o atleta, sem ser um treinamento desse, doeu um pouquinho aqui. Não, vem três caras. Ele para, vai para o fisioterapeuta e sai do treino. Gelo, aí tem uma pessoa para pôr o gelo, o outro para pôr o esparadrapo, o outro para panar. Se não é um problema grave... Virou estrela, já virou artista. Se não é um problema grave, faz parte do treinamento. A dor faz parte. A dor e o gelo faz parte do treinamento. O gelo depois do treino. Então o gelo faz parte no meio não, faz parte do treinamento. Você treina e depois você põe o gelo, faz parte do treinamento. Depois de treinar, você põe o gelo. Porque dor não tem jeito, você vai conviver com a dor. Jeito. O Rogério ele citou, acho que um certo conformismo que ele está sentindo dos atletas da seleção masculina. Eu acho que até tem certo fundamento, só que eu acho que o fato das Olimpíadas serem no Rio de Janeiro vai gerar um clima totalmente diferente que acho que vai tirar isso daí. Por isso que eu acho diferente para melhor? Eu acho para melhor. Eu acho que o fato do Campeonato Mundial do ano passado ter sido disputado no Brasil serviu de lição. A gente estava até comentando o erro de alguns atletas aqui. Que tiveram, por não saber se adaptar à relação que tiveram com a torcida, eu acho que eles vão aprender. Eu acho que a pressão vai aumentar num lado positivo por ser uma Olimpíada em casa. Eu acho que aí eles vão... Eu posso só fazer um adendo? Não só para o judô, como para qualquer modalidade. O atleta que entrar para competir e tiver a certeza, mas a certeza da boca para fora, o sentimento, a certeza de sentimento, o coração ter a certeza de que ele teve o treinamento mais organizado e que ele se dedicou ao máximo ao treinamento, que se dedicar mais do que ele se dedicou é impossível, o apoio da torcida vai se transformar em incentivo. Sim. Aquele que chegar para competir, tendo o sentimento de que, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, se eu tivesse me dedicado mais, esse vai ter o efeito contrário. Vai ser pressão. A torcida vai se transformar numa pressão. Então isso vai depender de cada atleta e cada modalidade. Quantos atletas a gente teve nas últimas Olimpíadas? O número máximo, 14 atletas. 14 atletas. A gente está com esse quadro de novo aí, ou com esse caminho já? Como a Olimpíada no Brasil, então é diferente. Todas as modalidades, todas as categorias, eles já são estarão preenchidas, sim. Agora, se o Brasil não quiser colocar ninguém, ok. Mas a gente não corre, então, um fator do judô, por exemplo, que é necessário ter um ranqueamento para os Jogos Olímpicos, que vai começar em abril, começa o ranqueamento até abril de 2016, né? O último ranqueamento pós-olímpico. O último qualify, né? A última antes da classificação para... O Brasil não vai precisar, talvez, lutar muitas competições por conta de poder ranquear, que teve algumas categorias em 2012 que teve que fazer isso. Até nas últimas Grand Prix, Grand Slam, teve que lutar para poder fazer ponto. Conseguir. Então, nesse caso, então, a programação... um pouquinho mais relaxado. Isso, com certeza já está programado, claro, que isso aí desde 2012 já está essa programação. E, se eu não me engano, eles vão participar de 23 etapas de Grand Slam, Grand Prix, enfim, 23 países que eles vão estar rodando. E isso não quer dizer que são os 23 atletas só, né? Então, são vários atletas que vão do Brasil, né? Que vão estar tentando essa correria aí de tentar fazer se fazer esse ranking mais interno. Né? Mas só uma curiosidade. É importante, embora a gente já tenha todos os atletas classificados para disputar os Jogos por conta da realização no nosso país, mas é importante que em cada categoria esse atleta esteja entre os 8 melhores do mundo. Então, era isso que eu ia perguntar. Os 8 melhores, cabeça de chave, é então, isso. Os 8 melhores na hora do sorteio são cabeça de chave. Cabeça de chave. Então você já tem meio caminho andado para a medalha. É porque essa minha pergunta, eu falei assim, não vai nivelar por baixo, já estamos lá mesmo. Não, mas isso que ia completar. Aí a chance dele pegar um atleta muito forte,
né, entre os outros. Sim. É só na terceira rodada ou na segunda, né, da segunda para frente. Isso é importante. Isso é uma. Quem que vai estar aqui nas Olimpíadas? Só a última coisa que para acrescentar que eu acho engraçado é que na época deles não era assim que era o sistema de classificação para os Jogos Olímpicos. Antes, eles tinham que lutar entre eles. Hoje em dia é difícil, até acontece, mas os atletas do mesmo país lutarem entre si não acontece com tanta frequência. Mas antes, na época deles, era uma seletiva assim, que um dia inteiro eles faziam. Tinha entre a gente, mas também você tinha que ranquear entre os 5 da Pan-América. Nossa Senhora. Mas só que você não ranqueava o atleta. Hoje o atleta que se ranqueia. Sim. O nome. Não, a gente teve algumas coisas, algumas Olimpíadas, principalmente em 2000, que o atleta classificou a categoria, só que não foi ele que foi para a Olimpíada. Então você faz a preparação toda. Do país. É do país. A do país. E o país. Aí o país determinava que fazia a seletiva. Quem ganhou a seletiva vai. Então teve um atleta na categoria, foi até do Flávio Canto, em 2000, que foi o Marcelo Aragão, que o Flávio fez praticamente todos os eventos, classificou a categoria. Só que aí fez a seletiva em fevereiro, ele não foi. Aí o Marcelo Aragão começou... Em 2000 também teve a questão do Sebastião Pereira, que foi ele que classificou a categoria. Ele foi medalha de bronze no Mundial do ano anterior. Na seletiva ele perdeu para o Thiago Camilo, que ganhou a vaga e foi vice-campeão. Mas aí acho que até tudo bem, né? Eu acho, quer dizer, não sei se tudo bem. Vocês estarão nas Olimpíadas? Acompanhando de próximo. Como comentaristas, você também estará? Sim. E você, mestre? Estará nas Olimpíadas ou não? Estou pensando, pretendo ir, sim. Não pensa, esteja, por favor, vamos nos representar aí, por favor. A gente está chegando no último minuto, literalmente, do programa aqui. Eu queria saber as considerações de vocês finais, se tem recado para a mãe, para a esposa, Rogério. Para a esposa acho que não, né? Acho que é bom que tenha, né, Rogério? Por favor, podem deixar suas considerações finais aqui. Eu agradeço muito participar do SP Sport, né? Muito obrigado. Gostei, adorei, estou aí. Sempre que precisar, a gente fique tranquilo. Tá de volta aí. E aqui também as portas abertas. Você, Rogério? Para mim é um prazer enorme estar aqui. Agradecer a família, minha esposa, meus filhos, que têm possibilitado que eu me dedique ao judô, principalmente aos finais de semana. E para mim é um prazer também estar aqui ao lado do Sensei Dante. Ele pra gente sempre foi uma referência, né? Nas competições. Então, como é que é o cumprimento? Como referência, né? Para mim é uma alegria reencontrá-lo aqui. Muito obrigado. Você, Rodrigo, eu só estou fazendo um ping-pong assim para a gente cruzar as câmeras, senão eu já passaria até para mim. Você, Rodrigo, eu só queria agradecer o espaço dado ao judô, assim, porque apesar de nós termos crescido como esporte, o judô, a gente ainda não, a gente acha que precisa de mais espaço ainda. Queria agradecer o espaço dado ao judô e mandar um abraço pro pessoal da Vila Sônia e do Judô Mackenzie que está acompanhando também. Ótimo, que aliás merece uma grande matéria, só o mestre lá merece uma grande matéria aí sobre essas pessoas que são, vêm aqui para acrescentar para a cidade, né, para o país, pessoas que vêm de fora, que são de um altruísmo fora do comum. O senhor mestre, que só chegou no último bloco, mas não por isso menos importante, por favor, suas considerações finais. Eu quero agradecer também a oportunidade. Foi um prazer estar com o Rogério, com o Henrique, com o Rodrigo. E espero ser convidado mais vezes, que foi muito bom. Pode, não só convidado, como assim, acho que devo aqui para a galera toda mais matérias sobre judô, né? Vamos saber aí trabalho de base, 700 crianças, vamos saber como é que faz um jornalista aí para cobrir o trabalho de vocês como comentaristas hoje. Vamos acompanhar o mestre aí nessa parte de arbitragem. Por que não? Vamos deixar mais claro, afinal de contas, televisão, imagem. Meninos, muitíssimo obrigada. A porta aqui está sempre aberta para vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo. O SP Sport vai ficando por aqui. A gente tem encontro na próxima semana. Tchau!